Muito bem. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Os versículos bem conhecidos da igreja, para nossa breve reflexão desta noite. Lucas, capítulo 20, dos versículos 9 até o 18. 10 versículos, estaremos lendo e compartilhando algumas reflexões com os irmãos. Vamos acompanhar a tela. Lucas 20, versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, seja respeitado. Mas, vendo-o os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto que Lucas relata. Outros evangelistas também o fizeram, mas optamos pelo relato de Lucas aqui, uma fala do Senhor Jesus, que ele está, neste momento, no templo, provavelmente na semana que antecede a sua crucificação. Ele é tentado mais uma vez, vimos nos versículos anteriores ali, pelas autoridades judaicas, sacerdotes, escribas, que vão tentá-lo mais uma vez. Algumas questões, indagando sobre com que autoridade, os versículos anteriores vão dizer com que autoridade ele operava tantos milagres, tantas coisas. Jesus, que já tinha dado muitos ensinos, muitas provas de quem ele era, ele apenas volta a uma pergunta, responde ali então às autoridades com uma pergunta sobre o batismo de João. Ele diz: então, vou fazer uma pergunta, o batismo de João, ele era do céu ou era dos homens? E os sacerdotes então ficaram numa situação difícil. Eles razoaram entre si: se respondermos do céu, Jesus vai dizer: por que vocês não creram então? Se falarmos que é dos homens, é complicar, que a multidão entendeu e sabe a grandeza do ministério de João Batista. Então, melhor ficar quieto ou dizer que não sabemos. Enfim, então Jesus aproveita o momento e ele conta esta parábola que nós lemos aqui. E ele fala para a multidão que está presente, para o povo, especificamente dando uma boa lição ali às autoridades, ali os sacerdotes, escribas, aqueles que estavam a interrogá-lo. E Jesus então conta esta parábola, que certo homem plantou uma vinha. E ele arrendou a uns lavradores. E depois, certamente, esse dono da vinha, se ele plantou uma vinha, obviamente ele queria um retorno. Confiou essa vinha, essa lavoura, vamos dizer, tirar a palavra vinha, colocar uma lavoura. Como todo
agricultor, como todo proprietário, quando se planta uma lavoura de café, de pimenta, arroz, feijão, milho, o que for, é óbvio que você quer colheita. É evidente. Você não vai ter o trabalho de preparar um terreno, cultivá-lo, adubá-lo, colocar sob os cuidados de alguém, para o zelo de tudo aquilo, despende gastos, tempo, para não colher, para não ter frutos dessa lavoura. É impossível. E Jesus conta aqui, esse homem fez isso, mas confiou essa vinha, essa lavoura, para produzir uvas, né? Colocou os vinhateiros para cuidar, confiou toda aquela lavoura de uvas ali, mas no tempo certo, ele manda os seus servos buscar a colheita. E aqui Jesus mostra que, no tempo determinado, o Senhor manda então os servos ir lá colher os frutos. Os lavradores, que são responsáveis por cuidar da vinha, espancaram, ao invés de ofertar, de dar conta dos frutos, espancaram o servo do Senhor e o mandaram vazio. Segunda vez, na terceira vez, também a mesma coisa. O dono da vinha, então, eu vou pegar o meu filho, que é proprietário também, herdeiro da vinha, comigo, que é meu filho, eu vou mandá-lo, talvez eles o respeitem. E os servos, então, tomam a atitude de que, opa, esse é o filho, o dono, então a gente mata e a vinha fica para nós. E assim o fizeram. Tiraram fora e mataram. Os sacerdotes, os que estavam ali como conhecedores da lei, e como entendiam muito bem o que o Senhor Jesus estava falando deles próprios, porque a figura é muito clara. Nós vimos a figura aqui do dono da vinha, que aqui é o próprio Deus. Quando ele fala da nação de Israel, é o próprio Deus que plantou esta vinha. Que vinha era essa? A nação de Israel. E ele manda os seus, confia os trabalhadores, representando quem aqui? Os sacerdotes, as autoridades, que eram responsáveis por gerenciar, cuidar da nação de Israel, liderar tudo aquilo que Deus queria que Israel produzisse. Fantástico isso. Deus não plantou a nação de Israel, não formou o povo de Israel para nada. Assim como o exemplo que dá. Nós falamos, ninguém vai ter trabalho de plantar uma lavoura, cuidar, para nada. Não, ele plantou Israel com um fim. Qual o fim que Deus planta Israel? Cria a nação de Israel. Vimos o zelo de Deus em fazer, em operar essa vinha, essa nação de Israel, grandiosa. Mas olhamos aqui, esses lavradores eram as autoridades responsáveis por cuidar daquilo que Israel deveria produzir como nação. Era o quê? Representar Deus na terra. Deus queria se revelar e fez, escolheu para si um povo, que é o povo de Israel, para ele operar grandezas na terra, e ele operou. Deus foi conhecido através do povo de Israel, da maneira com que Deus operava no povo. A história, basta começar a ler a história de Israel, o que Deus fez? Abriu o mar, e derrubou cidades, caía do nada, muros que caíam, rios que se abriam, povos que eram vencidos de maneiras surpreendentes, milagres e milagres. Aquilo que Deus operava era um espanto para as nações. A história mostra como as nações inimigas, quando ouviam falar, o povo de Israel está vindo, todos tremiam. O Deus deles é diferente.
que as nações pagãs tinham seus deuses também, é evidente. Mas eles reconheciam e sabiam que o Deus que operava em Israel, por Israel, através de Israel, era diferente. Isso era uma ação de Deus. E Deus queria que o povo de Israel produzisse o quê? Essa grandeza de Deus, a justiça de Deus, a obediência, o temor, sobretudo a adoração a Deus. Ele fez um povo para adorá-lo, para servi-lo, produzir esses frutos para que alguém visse, esse povo é de Deus, esse povo opera diferente, esse povo vive diferente, esse povo é diferente, esse povo não comunga com aquilo que as outras nações comungam, não adoram outros deuses, esse povo é temente, é obediente, o representante de Deus assim fez e habitou no meio deste povo, através dos seus homens, seus servos, seus profetas, sinais e maravilhas grandiosas, que eram inquestionáveis, a ação de Deus através do povo de Israel. Mas o povo não correspondeu, não produziu aquilo que Deus quisesse que produzisse. E aqui vemos então a ação, quando Jesus, ele fala com aquelas autoridades, falando dessas pessoas, e eles entenderam perfeitamente o que fizeram. O último profeta, podemos dizer, que fizeram, João Batista, bem recente, eles sabiam o que fizeram com João Batista? Decapitaram, mataram. E Jesus agora então conta essa história, bem comum, bem conhecida para eles, e faz a pergunta, sim, que farei então? Jesus falando sobre o Senhor da vinha, o que eu vou fazer? Depois mandaram o meu filho, já falamos, eles o mataram, mas agora, versículo 15, né? Ou seja, versículo 15, e lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Jesus tinha uma pergunta, se fizeram isso, os servos, os responsáveis por cuidar desta vinha, produzir para o seu Senhor, mataram o próprio filho, lançaram fora e o mataram, agora então, o que o Senhor vai fazer com esses servos? Jesus responde, ele irá, destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha, para arrendar a outros. E ouvindo eles, então o povo disse, não seja assim, não, queremos isso não. E Jesus acrescenta então, qual é, pois, o que está escrito então? A pedra, versículo 17, que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina. Jesus cita as escrituras, o Salmo 118 especificamente, Jesus cita para eles, versículo 22, a pedra que os edificadores, quem deveria construir? Eles deveriam operar sobre a pedra principal, que era próprio Deus, agindo no meio deles, toda a lei, tudo aquilo que Deus mandou que eles construíssem, um viver que produzisse frutos agradáveis a Deus, que bem o representasse na terra. Deus propôs em reinar, ser o rei deles. Estou criando uma nação para que eu seja o rei de vocês. Mas eles rejeitaram. Lá no Salmo 118 fala disso, e Jesus fala, agora já lança na face deles. Olha, está escrito isso, a pedra que os edificadores receberam para construir, eles rejeitaram. E era pedra angular, pedra de esquina, principal sobre a qual eles deveriam construir, não construíram. E Jesus então arremata um juízo, qualquer que cair sobre aquela pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus lança agora um juízo. O apóstolo Pedro, lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 8, ele fala daqueles que tropeçaram na palavra, falando de Jesus como pedra da esquina. Pedro diz, Jesus, ao mesmo tempo
que ele se tornou uma pedra principal de esquina, sobre qual quem constrói tem um edifício eterno, a morada eterna, mas ele coloca também aqueles que desobedeceram a própria palavra, o próprio Jesus se tornou uma pedra de tropeço. E aqui Jesus diz, sobre quem cair sobre essa pedra, aquele que cair sobre aquela pedra, falando o próprio Senhor, aquele que tropeçar, ao invés de construir sobre ela, tropeçar nela, cairá. E sobre quem esta pedra cair, juízo de Deus. Imagine, o juízo de Deus. Nós acabamos de ver um culto aqui, um momento de graça de Deus, derramada sobre a humanidade. Jesus, Deus, dispensou o seu juízo na pessoa de Cristo. É o único que poderia suportar juízo. E alguém pode pensar, Jesus, o justo, ele morre. Então, será que Deus é injusto em punir, em ferir de morte o justo? Não. No momento em que Jesus morre, no momento em que ele morre, ele assume a culpabilidade de todos, logo se torna culpado, logo se torna injusto, e o injusto tem que pagar, e com morte. O que assume a culpa, ele morre. Por isso que Deus então puniu. Sobre Jesus a ira de Deus poderia cair, e caiu, e ele suportou a ira. Mas sobre a humanidade, pensa o juízo de Deus, quando Jesus disse aqui, sobre aquele quem esta pedra cair, ficará em pó. Juízo de Deus, que há de cair sobre as pessoas que tropeçam no próprio Jesus. O que é tropeçar em Jesus? É tê-lo como um escândalo, como algo que não pode andar com ele, porque anda em pecado. A pessoa no pecado tropeça em Deus. Jesus vira um tropeço. A luz, Jesus é a luz, ele não quer. Quando Jesus disse lá no Evangelho de João, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Opa, eu não quero saber de luz, isso é um tropeço para mim, isso me incomoda, me atrapalha. Ai destes. E a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão fugindo de Jesus. Às vezes buscam o Evangelho, às vezes buscam o Evangelho, um ambiente de paz, comodidade, onde se fala coisas boas, mas Jesus, que implica uma renúncia do eu, nem todos querem buscar. Tem-no como um empecilho, como algo que incomoda, e de fato incomoda, porque ele veio para mortificar a nossa natureza, para que ele viva em nós. E se nós não morrermos, Jesus disse para Nicodemos em João 3, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Nascer da palavra, nascer do Espírito, e o homem precisa de morrer para viver. Jesus falou isso, e a palavra de Deus, ele ensinou esses paradoxos, né? Para viver tem que morrer, para ser grande tem que ser pequeno, para ser senhor tem que ser servo, para ser livre tem que ser escravo dele, servo dele. Para viver, morrer. Fantástico isso. Jesus anuncia no final aqui dessa sua parábola essas palavras de juízo, e os judeus ali naquele momento entenderam muito bem que Jesus estava falando à nação de Israel. Estava ali Israel como a lavoura de Deus, plantado ali naquele momento, representando o que? A nação de Israel, Deus como o lavrador, os servos aí com aqueles responsáveis por cuidar da vinha de Israel, e os profetas que vieram, todos os profetas do Antigo Testamento, eram aqueles que vieram para colher os frutos.
e apresentar a Deus, que Deus plantou para que Israel produzisse. Como lavoura de Deus, nós pontuamos, quando nós lemos a carta de Paulo, que a igreja de Deus também é lavoura de Deus. Então podemos intitular a nossa reflexão aqui como Israel e igreja, lavouras de Deus, vinhas de Deus, trocando a palavra vinha por lavoura. Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a primeira carta, Paulo dizendo, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus. Como falamos antes, quando se planta uma lavoura, é para ela produzir. Deus plantou Israel para colher dele esses frutos, para ser um representante de Deus, para Deus reinar no meio dele, para mostrar a glória de Deus às nações através do povo de Israel. Confiou essa responsabilidade a líderes, aos sacerdotes, cada qual na sua função, deu a lei, instruiu, operou tudo aquilo que ele poderia fazer e fez com perfeição. Israel não produziu o que se esperava. Deus então abre a porta para quem? Para outra vinha que Deus plantou. Que vinha essa? Que acabamos de ler, Paulo escreve Coríntios 3, de 9. Lavoura de Deus, a igreja de Deus. Deus planta outra lavoura. E essa agora, ela produz a igreja de Deus. Note bem, a igreja de Deus, ela produz os frutos que ele propõe. Igreja de Deus são os remidos em Cristo. Nós estamos falando apenas da igreja que se intitula como igreja visível na terra. Pessoas que usam o evangelho. Aquilo que de fato são lavados por Cristo. Isso é um momento de reflexão para sabermos o que estamos produzindo para Deus. Se somos lavoura de Deus ou não. Produzimos aquilo que Ele propôs que produzíssemos, somos lavoura dele. Não produzimos, não somos. Essa vinha, mais uma vez reforçando aqui, tratando de Israel, vamos para Isaías capítulo 5, os versículos iniciais, nós vamos ver o cuidado de Deus quando Ele plantou Israel. Os versículos iniciais do capítulo 5 de Isaías, Deus planta então essa vinha para ele. Vou ler os versículos iniciais apenas. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, da vinha do Senhor. Isaías escrevendo. O meu amado tem uma vinha num outeiro. Outeiro é campo. Um campo fértil, produtivo. E cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe é cerca, proteção, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Apenas esse versículo aí. Depois, seguindo o texto, vai dizer mais coisas sobre essa vinha. Aquilo que o Senhor queria que ela produzisse. Lendo mais versículos, vamos ver que o Senhor queria que eles produzissem o quê? Queria uma nação que produzisse justiça, temor a Ele, obediência a Ele, retidão,
lealdade sobre tudo, a lealdade ao Senhor que o plantou, o dono da vinha. Ele queria que essa nação fosse diferente, para que todas as demais nações olhassem para Israel e vissem Deus. Esse é o objetivo de Deus. Vou criar uma nação, Israel, para que todos olhem para ele e me vejam. Essa outra vinha que Deus planta, a sua igreja, é para esse fim também, para que alguém olhe para a igreja de Deus e o veja. A igreja é representante de Deus na terra, e a igreja tem cumprido o seu papel. Quando alguém olha para a igreja, o povo que se diz cristão, na terra, olha para ele e vê Deus. Momento de reflexão, de análise, como a igreja está vivendo na terra. O que ela está produzindo? Está produzindo aquilo que ela foi chamada a produzir? Israel foi convidado a isso, exigido que assim fosse. Observe a leitura de Isaías 5, que o Senhor, ele plantou a sua vinha aonde? O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, um campo fértil, onde Deus plantou Israel. Quando ele chama Abraão, ele fala: Abraão, sai que eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Não disse onde é que seria. Depois é que ele mostra. Que terra que Deus planta em Israel? Canaã. Simples assim. Terra de Canaã. Quando eu lembro lá em Números capítulo 13, vamos ver quando Deus manda os espias olharem Canaã, analisarem o tipo de terra que era, e eles vão e trazem a notícia. A terra lá produz coisas que só lá tem. Diferente. Frutos que trouxeram, lá especificamente cita, né? Um cacho de uvas, fruto da vide, que extrai em 2, para trazer numa vara, em 2 carregando um cacho de uva. E assim outras riquezas naturais da terra, a produção da terra. A Bíblia diz, uma terra que manda leite e mel, no sentido figurado. Não existia terra fértil como Canaã. Olha o cuidado de Deus em plantar um povo seu. Deus tem e quer o melhor que Ele tem para o que é seu. O que ele faz então? Um outeiro fértil, Israel, e plantou em Canaã. Não tinha terra melhor do que Canaã. Não tem terra melhor para Deus plantar a sua igreja, senão no céu. Ela vive na terra, mas ela não está fincada na terra. A igreja está plantada em Cristo. Em João 15, ele fala: eu sou a videira. Está ligado em mim? Vai produzir frutos. Não está? Não produz. Não me pertence. Não tem terra de maior fertilidade do que seja em Cristo para produzir. Pensa, o que Deus preparou? Aonde plantou a sua igreja? Acabamos de celebrar aqui, em Cristo. Lá em Mateus 18, 16, né? Quando Jesus fala com Pedro, para você Pedro, e sobre esta pedra, quando Pedro faz a confissão de quem é Cristo, ele diz: é sobre essa convicção sua, que você acabou de dizer, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha igreja, e portas do inferno não prevalecerão contra ela. É nele, quando ele diz lá para os judeus, lá os religiosos, a pedra sobre qual deveria ser construído, vocês não construíram. E a minha igreja eu vou edificar sobre mim, que é a pedra fundamental. Olha só, quando olhamos aqui então, para Canaã, aonde esse outeiro, onde é que Deus planta Israel, não tinha terra melhor para se plantar Israel do que Canaã. Não existia lugar melhor. Mas ele faz o que com Canaã? Canaã era uma terra habitada por pessoas gigantes, pessoas más. O que Deus faz com a sua eira, com o seu campo, com o seu outeiro? Versículo 2: ele a cercou, proteção, limpou, e tirou aquele povo de lá.
Ele ordenou a Israel: vocês entram lá e tiram todo mundo. Vou limpar essa terra. Não quero esse povo aqui, quero vocês. Essa terra é de vocês. Limpou das pedras aquilo que poderia gerar tropeços para Israel. Deus entrou com o seu poder. Não vou tirar. Nós, quando citamos Números capítulo 13, quando vimos, né, o episódio dos espias vão lá olhar a terra e ver lá gigantes, povos poderosos. E eles temeram, exceto Josué e Caleb. Toda a história se desenrola ali, né? Não, o povo de fato é gigante, muita gente, mas é o Senhor que mandou. A terra é nossa, vamos tomar posse dela. É evidente que sabemos o contexto da história, o que aconteceu. O povo de fato não tomou posse da plenitude da terra, não viveu o melhor da terra, por causa de que eles não produziram os frutos que Deus queria. Deus plantou Israel para produzir a obediência, o temor, a adoração a Ele. Então somente Ele queria ser visto e bem visto aqui na terra, pelo seu povo que Ele plantou, e Ele, ademais, Ele reinar no meio desse povo. Grandeza, o povo não valorizou esta posição. Sim, Ele limpou, Ele e plantou de excelentes vides. Ele não plantou uma semente ruim. Qual a semente que Ele tirou para plantar Israel? Lá num homem chamado Abraão, um homem que é tido como o pai da fé. Não tinha semente melhor para tirar um povo que obedecia a Ele, de lá, de uma terra de longe, terra pagã. Tira um homem de fé e tira esse homem de lá. E esse homem é considerado o pai da fé. E Deus disse: vou abençoar todas as nações da semente que virá de ti. De lá vem a pessoa de Cristo, humanamente nascendo da terra. A grandeza que é a melhor semente que poderia ter desta vinha para se plantar, Ele usou. Ele edificou no meio dela uma torre. Era comum, numa grande vinha, eles edificarem uma grande torre no centro. Essa torre servia para um ponto de observatório, para impedir que ladrões chegassem, estranhos chegassem à vinha. Era um local de observatório e também de abrigo para os lavradores que trabalhavam na vinha. O próprio Senhor, quem é a torre da igreja, desta vinha que o Senhor plantou? O próprio Jesus, a torre forte. É Ele próprio que vigia e guarda e protege a sua vinha, a sua igreja. É Ele que cerca a sua igreja. Ele que cuida, é o poder, é dele a igreja. Quando Ele diz que nada vai prevalecer contra essa igreja, muitas das vezes não meditemos pouco na importância da igreja, na grandeza da igreja, na terra. É muito triste, estamos dentro de um ano de política, não há como passar sem a gente citar política, porque a gente vê, dentre tantas coisas diferentes que o povo de Deus se ocupa, a gente vê aí, e vamos continuar vendo, né, enquanto estiver na terra. Mas o momento onde a igreja, muitas das vezes, que ele se diz, a igreja do Senhor está envolvida mais com politicagem, com outras coisas tantas, posições, diversas formas, do que testemunhar de fato de Deus, dar um testemunho de Deus na terra, ser vista como Deus na terra. E é para isso, anunciar a obra que Cristo veio fazer. Acabamos de celebrar no início do culto desta noite, a obra da redenção, da graça de Deus. O próprio Senhor, então Ele botou essa torre nessa vinha de Israel. Ele mesmo cuidava. Ele cita os exemplos que conhecia muito bem. Edificou nela uma torre e também construiu nela um lagar. É o lugar onde se preparava o suco da uva,
onde colhiam e preparavam. Ele fez tudo dentro dos conformes, melhor terra, todos os cuidados necessários para que essa vinha, nação de Israel, produzisse o melhor. Porque ele escolheu a melhor semente, a melhor terra, os melhores cuidados, ele despendeu todo o melhor para Israel. Ele ofertou tudo de melhor, mas não produziu o que ele queria. Por isso que ele fala agora, então, lá com as autoridades, e diz: olha, essa vinha vai ser arrancada, vou plantar outra. E assim ele fez. Quando diz lá que eles mataram o servo, o filho, que foram por último, o que é que os judeus fizeram com Jesus? Tiraram fora de Jerusalém e o mataram. A inveja, dizendo: solta, este não é rei sobre nós, solta Barrabás, mas este não, crucifica, não queremos, já temos um rei. Nós louvamos a Deus por isso. É claro que não foi um plano de Deus que deu errado. Lembrei de uma frase de uma pessoa tanto conhecido nas telas aí dos meios de comunicação, televisão principalmente, é um ator, faleceu em 2020, Flávio Migliaccio, nome dele. Estou bem conhecido, talvez o nome é meio estranho, né? Mas a imagem que alguém vê vai conhecê-lo. Ele deixou uma carta antes de se suicidar, aos 85 anos. Pessoa bem sucedida, né? Profissionalmente falando. Ele deixou uma carta dizendo, nos seus dizeres, num destes, ele disse: a humanidade foi um projeto que deu errado. Do alto da sua ignorância, sem saber o que é a humanidade. Sim, ele só viu o homem dentro dele mesmo, que longe de Deus, o homem sem Deus, fora da presença de Deus, o homem, depois do pecado, ele só passou a praticar o que não presta. Mas não que deu errado, nada fugiu do propósito, do plano de Deus. Pelo fato de Israel, essa vinha que Deus plantou, não floresceu, não produziu o que Deus queria, não significa que deu errado. Isso tudo propósito de Deus. Deus sabia, ele não queria que assim fosse, mas ele sabia o que iria acontecer. Ele já tinha outra vinha preparada para ser plantada, que é a igreja em Cristo Jesus, e fez. Ele sabia de tudo isso. Deus não está preso a tempo, ele não precisa esperar tempo acontecer para ver as coisas. Todas as coisas, inclusive o tempo, ele que criou. Ele já sabia de todas as coisas. Não existe ontem e amanhã para Deus. Para Deus, tudo é agora. Tudo. Não importa se é algo do início. Eternidade não tem início nem fim. Deus é eterno. Para nós, a visão humana vai dizer: mas falhou, o projeto deu errado. Não deu nada errado. Para Deus, não. E nós somos frutos da misericórdia, da graça de Deus, da rejeição de Israel, que não produziu o que deveria produzir. Veio Jesus então, tira essa vinha e arrenda, cria outra, planta outra vinha. Agora quem cuida dela é a pessoa de Cristo, é plantado nele. Não tem um líder responsável, não é ele que conduz a igreja. Somos responsáveis, corresponsáveis uns com os outros. Vejam bem, a diferença que se tem lá do sumo sacerdote, que era ele. Se ele falhasse, automaticamente o povo não teria como se chegar a Deus. Que era ele que conduzia. Hoje, Pedro, apóstolo Pedro, na sua primeira carta, versículos 2 e 9, diz: nós temos um sacerdócio real. Cada um, ele tem um acesso direto a Deus, sacerdote de Deus, sacerdócio real. Só Cristo que media, é o mediador entre o homem e Deus. Não é o líder A ou B que se responsabiliza pelo outro. Não, somos responsáveis em ajudar uns aos outros.
mas não guiar. Não é o líder, o pastor tal que guia as ovelhas a Cristo. Ajuda, mas a nossa ligação é ligada em Cristo e cada um por si, que entende a verdade, a liberdade que ele tem de estar ligado diretamente a Deus. Ele é corresponsável, ele é responsável por essa vinha. Não existe um que está cuidando e vai dar conta dela. Cada um no seu nível, evidentemente, somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Mas ninguém vai dizer, não, eu não sou um cristão, é por causa de um fulano, da fulana. Não. Responsabilidade individual diante de Deus. A porta é aberta, o acesso direto ao Senhor. Irmãos, fantástico, nós vemos aqui a ação de Deus, quando ele planta essa vinha, que nós estamos lendo aqui em Isaías 5, e depois ele então faz a pergunta, ele edificou essa vinha, construiu o lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele queria frutos bons de Israel, não deu. Está lá em Isaías, nós estamos lendo, agora pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua seca, a sua proteção. E Deus fez. Ele estava anunciando o cativeiro de Israel, o assolar de Israel. Ele disse, vai virar um pasto, Israel vai ser desterrado, e ele fez isso. Israel foi destruído, desterrado, perdeu o título de nação, sequer de nação. Povo enxotado para os quatro cantos da terra, oprimido, devastado, permissão de Deus, mas ele plantou a igreja dele em Cristo Jesus, o privilégio da igreja, e ele plantou essa igreja para produzir o caráter dele, também, ele queria que Israel produzisse o caráter dele, olhasse as ações do povo dele e o representasse, e planta a sua igreja para assim também. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, mais especificamente, ele fala para que as boas obras, brilhar a luz dos cristãos, assim brilhem a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras da igreja, aquilo que a igreja faz na terra não é pessoas que fazem boas obras, não é para ser salvo, é porque é um salvo. Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, ali ele fala, é para que as nossas obras, Deus fez as boas obras para que andássemos nelas, como salvos em Cristo. A igreja precisa frutificar isso, dar esse testemunho diferente, cada cristão, não para ser salvo. Boas obras diante de Deus só tem valor mesmo para aqueles que já são salvos em Cristo, porque são plantados para isso. Plantou essa vinha, essa igreja, essa lavoura, para produzir tudo isso que ele quer. A Israel, vimos também quando Deus fala, através do profeta Miqueias, salvo engano, capítulo 6, versículo 8, ele fala com o povo, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é justo, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Miqueias 6 e 8. É isso que Deus quer, o que quer da igreja também. Praticar a justiça, praticar a justiça pode não ser tão difícil. Amar a misericórdia também pode não ser tão difícil, mas andar humildemente com o Senhor Deus, já é algo que o ser humano não está a fim de fazer. O que é andar humildemente? Andar em obediência à palavra. As pessoas tentam às vezes serem justas, boas, isso não é defeito, isso é virtude, mas não ganham o céu com bondade, ou praticando justiça, ou praticando obras boas aqui na terra. Ganha o céu através de Cristo Jesus, nascendo em Cristo. Boas obras, quando Jesus disse, Mateus 5,16, para glorificar a Deus e não a si próprio. Que a igreja de Deus, que nós possamos ter essa visão.
como lavoura de Deus, como essa vinha que Deus plantou em Cristo Jesus, estamos produzindo cada dia mais frutos maiores e melhores para bem representá-lo aqui na terra. Podemos estar refletindo que tipo de fruto tenho produzido. Se produzo frutos que agradam a Deus, faço parte da sua vinha, da sua lavoura. Se não produzo, tenho que rever meu conceito de fé, meu conceito de como estou ligado em Cristo ou não. Se você não tem essa convicção, busque se ligar enquanto há tempo a Cristo, porque Ele vem buscar, vem fazer a sua colheita, levar a sua igreja para junto dEle. E que, como salvos, possamos estar vivendo com alegria, buscando a produção desse fruto que o Senhor quer de cada um de nós a cada dia, e melhor representá-lo na terra, como luz do mundo, como sal da terra, que Ele ordenou aos seus discípulos a serem. Amém.